Mesmo assentados, vamos orar neste momento. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, te agradecemos, te glorificamos por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, por nós estarmos mais uma vez na tua casa, para louvarmos, para engrandecermos o teu nome, para ouvirmos a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra. Eu peço que o Senhor venha me usar, ó Deus, com poder, autoridade e unção nessa noite. E que tudo, ó Deus, seja para louvor e glória do teu santo nome. Que somente o Senhor venha a ser exaltado e glorificado nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos capítulo 10. Do versículo 46 ao 52. Marcos 10, versículos 46 ao 52. Diz assim a palavra: E foram para Jericó, quando ele e seus discípulos e uma grande multidão saíam de Jericó. Junto do caminho estava sentado um mendigo, cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele está te chamando. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. E Jesus lhe perguntou: Que queres que te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo pelo caminho. Glória a Deus. Jesus tinha acabado de deixar uma cidade chamada Pérea e estava a caminho de Jerusalém. E eles estavam indo para Jerusalém para a comemoração da Páscoa. E também todas aquelas cidades que eram vizinhas à cidade de Jerusalém tinham que ir até Jerusalém para essas festividades. E nesse trajeto eles teriam que passar por Jericó. E muitas pessoas também iriam passar por ali, e muitas pessoas estavam também acompanhando a Jesus, estavam seguindo a Jesus, porque eles tinham que ir a Jerusalém. E sabendo disso, esse cego, sabendo que muitas pessoas iriam passar ali, por causa das festividades que iriam acontecer em Jerusalém, por causa da Páscoa, esse cego sentou à beira do caminho e ficou ali esperando uma oferta, mendigando, para que ele pudesse comer. E quando ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali, aquele cego teve algumas atitudes que irão nos ensinar nessa noite. A primeira atitude foi que ele reconheceu quem era Jesus. No versículo 47, quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Seguia uma grande multidão Jesus, mas a maioria daquelas pessoas conheciam a Jesus como o filho do carpinteiro, Jesus de Nazaré, o filho de José, o filho de Maria, um dos profetas. Mas este cego, quando ele disse Jesus, filho de Davi, ele automaticamente estava reconhecendo quem era Jesus. Ele estava reconhecendo que Jesus era o Messias, o enviado, o Filho de Deus, aquele que foi prometido no Antigo Testamento, na palavra de Deus, nas Escrituras, que viria para salvar Israel, para salvar o povo, para tirar o povo do cativeiro que eles se encontravam. Então, quando ele teve essa atitude, ele reconheceu o poder de Jesus. Ele reconheceu que somente Jesus poderia tirar ele da situação em que ele se encontrava.
porque ele estava cego. Ele era uma pessoa cega, uma pessoa que ficava à beira do caminho, esperando a misericórdia de uma pessoa aqui, uma pessoa ali, para poder se alimentar. E a palavra do Senhor nos diz, em João 1,12: mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Quando aquele cego teve aquela atitude de reconhecer que Jesus era o filho de Davi, automaticamente ele já recebeu o poder de se tornar filho de Deus. Não são todas as pessoas, porque você já ouviu falar, mas todos nós somos filhos de Deus. A pessoa não obedece a palavra, a pessoa vive numa vida de pecado, de erro, e fala, todos nós somos filhos de Deus. Não, todos somos criações, mas quem é filho de Deus é somente aquele que reconhece quem Jesus é. Então esse cego, ele reconheceu, mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Em 1 João 4,15 diz, todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Em Romanos 10,9 diz, porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Provérbios 3,6 diz, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Então todos os dias nós temos que reconhecer esse Jesus, reconhecer quem é Ele é em nossas vidas. Muitos não têm essa atitude de reconhecer Jesus em suas vidas. Muitos lutam com a força do braço e dizem, não, eu conquistei, eu que fiz, foi por causa da minha inteligência, por causa da minha capacidade. Mas só que a palavra diz, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, quando nós reconhecemos que nós dependemos de Jesus, quem Jesus é em nossas vidas, e que sem Ele nós não podemos nada, sem Ele nós não podemos deixar o vício, sem Ele nós não podemos deixar o pecado, sem Ele nós não podemos nem chegar até a porta. Aí sim, nós estamos reconhecendo verdadeiramente o Filho de Deus em nossas vidas. E até mesmo aquelas pessoas, para a salvação, aquelas pessoas que ainda não reconheceram a Jesus, é necessário nós confessarmos Ele com a nossa boca, que Ele é o nosso único e exclusivo e suficiente Senhor, para que nós possamos receber a salvação. A segunda atitude daquele cego foi clamar a Jesus, versículo 47 e 48. Quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem compaixão de mim. Era a única oportunidade que Jesus tinha, que aquele cego, aliás, tinha de receber o seu milagre. Eu creio que ele já tinha ouvido falar de Jesus, os milagres que Jesus tinha operado. E naquele momento ele ouviu que Jesus estava passando ali, então ele falou, é a única oportunidade que eu tenho. Até porque era o último trajeto que Jesus estava fazendo, era a última vez que Jesus iria passar por Jericó, porque ele estava indo a caminho de Jerusalém, e ali ele iria ser crucificado. Então ele não iria passar mais ali. E aquele cego viu aquela oportunidade de ser curado. Ele tinha limitações, que era a cegueira, mas ele tinha o recurso que ele tinha naquele momento, ele usou, que foi a sua voz. Então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não desistiu, ele persistiu no clamor. A multidão o repreendia dizendo, cala a boca, cego, para de falar. E quanto mais a multidão repreendia ele, mais ele gritava, Jesus, filho de Davi. Porque aquelas pessoas que estavam ali com Jesus, ou passando com Jesus, não sabiam o que é estar na pele daquele cego, o que ele passava, viver à margem do caminho, sendo humilhado muitas vezes por pessoas, mendigando o pão. Eles não sabiam o que era aquilo, por isso repreendiam aquele cego.
mas mesmo assim ele persistiu no seu clamor, ele não desistiu, ele continuou clamando e orando para que o Senhor ouvisse ele naquele momento. E nós podemos encontrar na Bíblia vários exemplos de pessoas que persistiram. Eu quero deixar alguns aqui. Em Lucas, Jesus conta uma parábola aos discípulos, dizendo sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Ele fala que em uma cidade havia um juiz que não temia Deus e nem obedecia aos homens. E nessa mesma cidade havia também uma viúva que sempre clamava àquele juiz: juiz, faz justiça ao meu favor contra o meu adversário, julga minha causa contra o meu adversário. Aí por algum tempo aquele juiz não deu ouvidos àquela viúva, mas depois ele falou consigo mesmo: eu não temo a Deus nem os homens, mas eu vou ouvir, eu vou julgar a causa dessa viúva, porque ela está me importunando. Para que ela pare de me importunar, eu vou ouvir a causa dessa viúva. E Jesus disse: ouve o que esse juiz injusto diz. Quanto mais o Pai de vocês fará aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, por mais que pareça demorado. Digo que Ele depressa lhes fará justiça. Também fala em Mateus, fala sobre a mulher cananeia. Jesus estava entrando numa cidade, Tiro e Sidom, e naquelas redondezas havia uma mulher cananeia que vinha atrás de Jesus gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Aí Jesus não deu resposta a ela. Aí os discípulos chegaram de Jesus e disseram: Jesus, despede essa mulher, ela vem atrás de nós gritando, despede ela. Aí Jesus disse a eles: eu vim por causa das ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí aquela mulher se prostrou, se lançou diante dos pés de Jesus e disse: Senhor, socorre-me, Senhor, tem misericórdia de mim. E ali o Senhor disse: não é lícito que eu pegue o pão dos filhos e lance para os cachorrinhos. E aquela mulher disse: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus, com aquela atitude, com a atitude daquela mulher, ele disse: mulher, a tua fé, a tua grande fé te salvou. Vai, e que seja feito conforme aquilo que você tem me pedido. E a Bíblia diz que imediatamente aquela mulher ficou sã. Temos também o exemplo de Ana, que por muitos e muitos anos ela sofreu, porque ela era estéril. A Bíblia fala que Deus tinha deixado ela estéril. E por causa disso, naquela época o costume, quando uma mulher era estéril, o homem podia se casar com outra mulher. E o marido dela casou com outra mulher. E essa mulher se tornou rival de Ana, porque o marido dela amava mais Ana, apesar de ela não dar filhos a ele. E diz que todo ano eles iam até Siló para adorar a Deus. E todo ano essa mulher humilhava Ana, jogava na cara dela que ela era uma mulher estéril, que ela não poderia dar filhos ao seu esposo. E por causa disso Ana sofria muito, chorava muito. E um dia, quando eles chegaram lá, Ana se prostrou diante do Senhor. E nisso, com amargura de alma, ela se prostrou diante de Deus e orava ao Senhor. E ela fez um voto a Deus, falou: Deus, se atentamente o Senhor ouvir a minha voz, se o Senhor atentar para a minha aflição e atender o meu pedido, e me dê um filho varão, um filho homem, eu o entregarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. E ela estava ali prostrada orando, e a Bíblia fala que somente a boca dela se movia. E ali o sacerdote estava na porta do templo, estava vendo aquela cena. E chegou nela e falou: mulher, por que uma hora dessa do dia você está embriagada? Aparta de ti esse vinho. Aí ela disse: não, meu Senhor, eu não estou embriagada. Eu sou uma mulher que está lançando diante de Deus as minhas aflições. Eu estou de amargura de alma, clamando a Deus
por socorro, para que o Senhor intervenha em minha vida, para que o Senhor faça um milagre em minha vida. Aí o sacerdote diz a ela: que o Senhor Deus de Israel conceda o pedido que você fizeste a Ele. E ali ela se levantou e diz que o semblante dela já não era mais triste. Aí ela comeu, adorou a Deus, voltaram para a sua casa, e ali o seu esposo teve relação com ela, e Deus se lembrou dela, e deu a ela um filho, chamado Samuel, que significa eu o pedi ao Senhor. Samuel foi um dos maiores profetas daquela época, e juiz. Então esses foram exemplos de pessoas que perseveraram em oração, que persistiram. E quantas pessoas hoje em dia que têm desistido de orar, têm desistido da promessa de Deus, têm desistido do seu ministério, está parado como esse cego, sentado à beira do caminho, vendo Jesus passando e uma multidão atrás dele, e sem tomar uma atitude. Então que nós venhamos persistir na presença do Senhor, que nós não venhamos desistir, porque Jesus falou que nesse mundo nós teremos aflições, mas para que nós venhamos ter ânimo, porque Ele irá nos ajudar. Jesus, Ele está conosco. Jesus, Ele ouve a nossa oração, e Ele ouviu o clamor, Ele ouviu a voz daquele cego quando ele clamou, versículo 49. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, Ele está te chamando. Aquele cego, ele não desistiu, ele continuou. E nós, da mesma forma, nós temos que continuar em oração. Nós devemos perseverar em oração, até que o Senhor nos abençoe. Quantas vezes, eu mesmo, clamando por algo ao Senhor, por muitos e muito tempo, cheguei a pensar de que Deus não queria fazer na minha vida aquilo que eu estava clamando a Ele. Confesso que cheguei a pensar, mas aí, lendo a Bíblia, eu vejo que a palavra do Senhor diz: clama a mim e te responderei e te anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não conhece. Jeremias 33, 3. Aí quando você lê a Bíblia, não tem como você desistir, não tem como você parar de orar. Você tem que acreditar e continuar buscando, continuar orando até o Senhor nos ouvir. Se um dia Ele chegar em você e falar: meu filho, isso eu não vou fazer na sua vida, pare, mas não desista, não pare à beira do caminho. Em Jeremias 29, 13 diz: então me invocareis e vireis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Aquele cego clamou a Deus de todo o coração. Aquele cego, ele gritou: Jesus, filho de Davi, de todo o coração. Tanto que Jesus ouviu o seu clamor. Como na parábola do juiz iníquo, no final do versículo, onde Deus fala: e Deus não fará aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, por mais que pareça demorado. Por mais que pareça demorado aquilo que você tem clamado a Deus, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Muitas vezes nós pensamos que Deus não está conosco, que Deus é um Deus distante, que Deus não está nos ouvindo. Mas Deus, Ele está ao nosso lado, Ele nos ouve. Deus, Ele está aqui nessa noite. Você pode ter certeza disso. E aquilo que está no seu coração, que você tem clamado, continue clamando, continue colocando na presença do Senhor, porque uma hora Ele vai fazer na sua vida. Não desista, não desista da obra de Deus, não desista de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Continue, persevere, porque Deus, Ele vai te honrar. Em Mateus 7, versículos 7 e 8 diz: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e ao que bate a porta será aberta. A Bíblia nos fala: tudo que o homem planta, ele colhe. Se eu estou plantando oração, se eu estou batendo na porta de Deus, uma hora Ele vai abrir. Uma hora Ele vai abrir. Então a porta vai se abrir para nós. A terceira atitude, ele teve fé. A fé. E a Bíblia fala
que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Hebreus 11, 6. Versículo 51 diz: e Jesus lhe perguntou: o que queres que te faça? O cego respondeu: mestre, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Lançando de si a capa, levantou-se e de um salto dirigiu-se a Jesus. Era uma capa que protegia aquele cego durante o dia do calor do sol, da chuva, e durante a noite da neblina. Era praticamente uma casa. E também representava uma pessoa que era mendigo. Quando alguém olhava para ele, já sabia de longe que ele era um mendigo, que ele era um pedinte. E quando Jesus disse a ele: chamai-o, chame ele, na hora ele nem lembrou daquela capa, jogou para trás e foi até Jesus. Então ele teve fé. Ele teve fé e foi até Cristo, crendo que naquele momento ele já não iria mais precisar daquela capa. Ele já não iria mais voltar para aquela vida que ele estava vivendo, de mendigança, de sofrimento, de humilhação, e que ele ia viver uma nova vida. E ele teve fé e foi até Cristo. E Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E ele respondeu: que eu volte a ver, que eu tenha vista. E Jesus disse: a tua fé te salvou, vai-te em paz e fique livre desse teu mal. Então, que nós venhamos ter fé. Um exemplo de fé na Bíblia é da mulher do fluxo de sangue, aonde havia 12 anos que aquela mulher sofria de hemorragia. 12 anos. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela foi e se prostrou diante de Jesus e tocou em suas vestes, porque ela disse: se eu ao menos tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Aí imediatamente a Bíblia fala que ela foi curada. E Jesus disse: quem me tocou? Aí os seus discípulos disseram a ele: mas como, Senhor, que o Senhor está perguntando quem te tocou, se há uma multidão te oprimindo, te pressionando? Como assim alguém te tocou? Aí Jesus disse: porque de mim saiu o poder. Por causa da fé daquela mulher, quando ela tocou Jesus, automaticamente saiu o poder de Jesus e ela foi curada. Aí Jesus começou a olhar ao redor para ver se encontrava quem havia tocado nele. E aquela mulher se levanta e diz a Jesus: Senhor, foi eu que te toquei. E contou a ele toda a verdade. Aí Jesus disse a ela: mulher, a tua fé te salvou, vá em paz e fique livre do teu mal. Então, aquela mulher é uma mulher que também vivia na margem da sociedade, porque na época, uma mulher quando estava no período de menstrual, ela tinha que ficar isolada, porque se ela tocasse em alguém, aquela pessoa automaticamente se tornava impuro durante aquele dia. E essa mulher, ela praticamente todos os dias ela tinha hemorragia, então ela vivia à margem da sociedade, ela não podia ter relacionamento nem com a própria família. Então ela sofria muito com isso e era humilhada por causa disso. E ela teve tanta fé que, assim, ela não se importou com aquela multidão. Ela saiu no meio da multidão tocando em todo mundo, porque aquelas pessoas conheciam ela. Se alguém visse ela tocando neles, ela poderia correr o risco até de ser apedrejada naquele momento. Mas ela não se importou com isso. A fé dela foi tão grande que ela só pensou em tocar em Jesus. Ela falou que tão somente eu tocar em Jesus eu serei curada. E ela foi. Ela enfrentou toda aquela multidão e foi curada. Da mesma forma, nós temos que ter fé. Nós temos que acreditar que tudo aquilo que Deus prometeu para nós, Ele vai cumprir. Que nós venhamos ter fé, como esse cego teve para receber um milagre. E todas as vezes, se você reparar nessas palavras onde Jesus pregou, Jesus não disse somente:
tua fé te curou. Não, Jesus falava, a tua fé te salvou, porque o mais importante era a salvação. Essas pessoas foram salvas e consequentemente foram curadas, por causa que acreditaram em Jesus. Então que nós, nessa noite, nós não venhamos viver à margem da sociedade, nós não venhamos parar à beira do caminho, nós venhamos prosseguir, porque esse cego aqui, além de ele reconhecer quem era Jesus, além de ele clamar e ter fé, ele saiu da beira do caminho e passou a seguir a Cristo. Seguir a Cristo vai além, crer em Cristo vai além daquilo que nós falamos com os nossos lábios. Crer em Cristo é você obedecer a Jesus, é você obedecer a palavra de Jesus, é você acreditar na palavra de Jesus. Porque se você acredita que Jesus é o único caminho que me leva para o céu, você não vai seguir Ele. Então é esse o sentido de crer em Jesus. Porque se você perguntar para qualquer pessoa lá fora, uma prostituta, para um drogado, para quem quer que seja, se ele crê em Deus, ele vai falar que crê. Ele vai falar que crê em Deus, mas as atitudes dele condiz com aquilo que ele está falando? Não condiz. Então o crer vai além de nós falarmos com a nossa boca, mas nós devemos seguir a Jesus, nós devemos obedecer a sua palavra, porque precisamos ter fé que Ele irá nos ajudar, porque sozinho nós não temos essa capacidade, sozinho nós não conseguiremos. Eu gostaria que você ficasse de pé neste momento. A palavra do Senhor diz que em Filipenses 4:13, que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Jesus, se você está aqui nessa noite, é porque Jesus Ele tem te fortalecido, é porque Jesus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra. Se você hoje se encontra à beira do caminho, se você hoje ainda não se decidiu por Cristo, se você ainda com a sua boca você não confessou que Jesus é o seu único Senhor, eu lhe convido para você vir aqui à frente, fazer isso, publicamente entregar a sua vida a Cristo, confessar a Jesus. Há alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a sua vida a Cristo, entregar os seus planos, fazer com que Cristo seja realmente o seu norte, a sua direção? Porque a palavra do Senhor diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Somente Jesus pode nos conduzir a Cristo, mas nós temos que ter essa atitude de reconhecer quem Ele é, para que nós venhamos nos tornar filhos dEle. Alguém aqui nessa noite gostaria de entregar a sua vida a Cristo? Se há alguém, vem aqui à frente, que eu gostaria de orar por você. Amém? Não há ninguém? Então vamos orar neste momento. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, te damos graças, ó Deus, por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossa vida. Nós te damos graças porque o Senhor tem nos fortalecido todos os dias. Nós te damos graças porque o Senhor tem nos ajudado nessa caminhada que muitas vezes é difícil. Nós te damos graças porque o Senhor tem ouvido o nosso clamor e a nossa oração. Por mais que nós achamos que o Senhor está demorando fazer aquilo que nós temos clamado, que nós temos pedido, mas nós sabemos, ó Deus, que Tu és um Deus presente, e que o Senhor está aqui nessa noite, e que o Senhor está lá na nossa casa, e que o Senhor está resolvendo aquele problema que nós temos colocado diante do Senhor. Nós cremos, Senhor, e te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado da nossa casa, da nossa família. Nós te agradecemos, Jesus querido, por tudo. E Senhor, eu peço que o Senhor venha abençoar cada um dessas vidas que aqui estão. Que o Senhor, ó Deus querido, venha ouvir o clamor, venha ouvir a oração. Que o Senhor não venha deixar que nenhum venha desistir, ó Deus, de estar em Tua casa, de fazer a Tua obra, de realizar o chamado do Senhor para a vida deles.
Pai, em nome de Jesus, toma esta igreja em Tuas mãos, e que a cada dia o Senhor possa trazer mais vidas para esse lugar, ó Deus querido. Que a cada dia mais vidas venham ser alcançadas neste lugar, mais vidas, ó Deus, venham ser salvas. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade. Nós te louvamos e te damos graças, Senhor. Que todo louvor, honra e glória seja dado somente a Ti nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém.